Oi, meu nome é Sueli Rafa, terapeuta capilar, e eu ensino profissionais da beleza a dobrarem o seu faturamento com a terapia capilar. E não só a dobrarem o faturamento, mas também a se diferenciarem, no mercado da beleza, oferecendo saúde também, porque hoje dentro de um salão de beleza a gente costuma oferecer os tratamentos convencionais, que seriam os tratamentos para haste capilar. E por que não oferecer saúde, para as nossas clientes? Sair um pouquinho do tradicional, ao invés de ficar oferecendo só os cronogramas, não que o cronograma não seja importante, é importantíssimo. Só que não adianta cuidar só da haste se o fio de cabelo não vem saudável. Então a gente precisa estar cuidando do couro cabeludo, fazer com que esse funcionamento do folículo piloso esteja perfeito para aí sim vir cabelos saudáveis e aí a gente tratar da haste, porque ele já está vindo saudável, Dessa forma, você dobra o seu faturamento, sai da média, oferecendo algo diferente para o seu cliente, oferecendo saúde e não só estética, como muitos salões fazem. E aí, quando você introduz a terapia capilar para o seu espaço, você acaba atraindo clientes diferentes que estão preocupados com a saúde e não só com o fio de cabelo, não só com a haste, São clientes que chegam no salão com algum problema, alguma disfunção no couro cabeludo, como uma dermatite, uma psoríase ou uma descamação por algum uso impróprio de produto. Pode ser também uma cliente com alguma alopecia, com algum tipo de queda. E é aí que você vai ajudar essa cliente, Quando você faz o curso de terapia capilar, você fica apto a ajudar essa cliente que está preocupada com a queda, que quer realmente solucionar esse problema que ela está enfrentando. E qual o salão, qual é o profissional que oferece isso hoje, para cliente? Quem consegue se diferenciar? Realmente é quem estuda, E para você levar saúde para sua cliente, tem que estudar terapia capilar. E eu tô aqui para isso, para te ajudar. Eu sei que tem muitos profissionais da beleza que gostariam de introduzir a terapia capilar no seu espaço, na sua cadeira, mas tem alguma dificuldade por alguns motivos. Eu sei disso porque já aconteceu comigo. Mesmo eu tendo feito o curso lá atrás, em 2010, 2012, foi quando eu terminei o curso de terapia capilar, quando eu fiz a faculdade de terapia, eu demorei muito para introduzir a terapia capilar por conta de algumas coisas que eu achava que não ia conseguir. E eu listei aqui pelo menos 6 delas para te ajudar, porque como me impediu, eu sei que impede você também de iniciar a terapia capilar por conta disso. E eu vou falar dessas seis objeções aqui que atrapalham a gente, eu vou falar delas e vou falar como você eliminar isso para te ajudar a introduzir a terapia capilar. Mas antes, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história, Como eu entrei nesse universo da terapia capilar. E quem sabe, através da minha história, eu consigo te motivar, a entrar nessa área também, que para mim foi tão importante, eu acredito que para você também seja. Bom, lá em 2010, eu já tinha mais ou menos 8 anos de profissão. E antes de eu conhecer a terapia, eu sempre gostei muito de tratar dos fios de cabelo. Então, o meu maior faturamento era sempre em tratamento. Apesar de eu fazer química, o meu maior faturamento era sempre tratamento, porque era o que eu mais oferecia para as minhas clientes. Eu tentava passar para ela a importância de tratar dos fios, para depois sim vir fazer alguma química, E aí, pensando nisso, eu pensei, na época, tinha 2 faculdades que davam esse curso de terapia capilar, e aí eu escolhi entre uma delas. Um amigo meu já tinha feito, e eu comecei a ver dentro do salão como ele se portava e como ele começou a oferecer os tratamentos e como ele se diferenciava ali no meio entre nós, Como ele se diferenciava. E aí, é claro, eu fui fazer o curso em 2010, na época não tinha dinheiro, por mais que eu já estava na área há 8 anos, pagar uma faculdade, na época eu estava pagando o meu carro também, era algo que ficava pesado, e eu não pensei, mesmo assim eu fui lá, fiz a matrícula. Antes de fazer a matrícula, olha só, uma das coisas também que já me impedia antes de eu conhecer a terapia.
Tinha uma moça que trabalhava comigo, ela tinha acabado, novinha, eu acho que ela tinha o quê? 18 anos, 19 anos no máximo, e ela tinha acabado de sair da escola, né? Do ensino médio ali. Tinha uma moça que trabalhava comigo, né? Ela era assistente, e ela tinha acabado de sair da escola. E ela foi fazer a prova, né? Em uma dessas faculdades também, para fazer o curso de terapia. E quando ela foi fazer essa prova, ela não passou na prova. E aí, quando ela chegou no salão falando que ela não tinha passado na prova e que ela não ia conseguir fazer o curso por conta disso, aí eu fiquei totalmente desanimada. Por quê? Se ela que tinha acabado de sair da escola não conseguiu fazer a prova, imagine eu que já estava fora da escola há muitos anos, né? Então esse foi um dos empecilhos, assim, eu fiquei pelo menos uns 8, 9 meses pensando em ir fazer a prova, mas ao mesmo tempo morrendo de medo de não conseguir passar e de me frustrar, né? Mas enfim, eu fui fazer a prova e passei. Graças a Deus ali, fiz a prova, passei na prova e comecei a estudar, né? Comecei a ir para a faculdade. E com mais ou menos 2 meses que eu estava ali fazendo o curso, aí eu pude ver que realmente ficou muito pesado e as minhas contas iam virar uma bola de neve se eu continuasse fazendo aquilo. Pagando o carro, pagando as minhas outras dívidas, né? Que a gente tem outras coisas, e pagando a faculdade que custava quase R$1.000, 900 e pouco. E aí realmente eu não queria parar a faculdade de jeito nenhum. E estava eu e uma outra moça lá da sala com essa mesma dificuldade de pagar a faculdade, mas nenhuma de nós duas queríamos sair do curso, né? E aí nós fomos atrás de um empréstimo, né? Esses empréstimos que é feito dentro da faculdade mesmo. E aí a gente fizemos um empréstimo para não sair do curso. E aí, ao invés de eu pagar o curso em 2 anos, eu paguei o curso em 4 anos. Mas não tem problema, demorou, mas não me arrependo, né? Fiz o curso e só que lá na época nós trabalhávamos lá dentro da faculdade, dentro de um spa. E lá tinha tudo que você possa imaginar, todos os produtos, argilas, óleos essenciais, fatores de crescimento, tônicos, de todas as marcas que você possa imaginar, e ainda tinha os aparelhos, né? Cada um mais maravilhoso que o outro, microcorrentes, laser, alta frequência, já existia os dermatoscópios, não hoje, né? Como hoje tem uns muito mais modernos, mas já existia alguns dermatoscópios na época. E eu vendo todo aquele aparelho, aquelas aparelhagens lá, e todos os protocolos que a gente acabava fazendo dentro do spa, a gente usava esses aparelhos. Então, eu via ali os resultados, que eram maravilhosos, mas eu ficava imaginando, poxa, como que quando eu sair da faculdade, como que eu vou comprar tudo isso para ter esses resultados? Então, na minha cabeça, eu jamais ia conseguir bons resultados se eu não tivesse todos aqueles aparelhos. Então, isso já foi uma das causas que me impediam, né? Fiz o curso, terminei o curso durou 2 anos, terminei o curso, voltei para o salão com aquele ânimo, com aquele pique, né? Só que aí eu comecei a pesquisar os valores dos aparelhos e era tudo muito caro, né? E aí eu fui desanimando, deixando de falar da terapia, os clientes chegavam com problema de queda, eu falava que era importante procurar um dermatologista, mas eu mesmo não oferecia nada por conta dessa coisa que ficou na minha cabeça, né? Que se eu não tivesse os aparelhos, eu não conseguia entregar um bom resultado para o cliente. E aí passaram-se anos aí, pelo menos uns 5 anos, mesmo depois que eu fiz o curso, que eu fiquei sem colocar em prática o que eu aprendi na faculdade, né? E aí, em 2017, eu resolvi abrir o meu salão, né? Com quase 20 anos já na área,
Foi aí que eu resolvi abrir meu salão. Eu nunca tinha pensado em ter o meu salão, né? Abrir um salão meu, por conta que eu sabia que era muito complicado você ficar no operacional, que é na cadeira, e ficar na gestão, né? Então, eu sempre fui adiando isso, nunca isso foi muito tão forte em mim de estar pensando nisso, de abrir um salão. E eu entrei de sócia com a minha irmã, né? A minha irmã sempre trabalhou ali com dinheiro e na época ela ficou desempregada e aí nós conversamos e fizemos essa sociedade. E aí sim, eu abri o salão muito mais tranquila, porque eu sabia que eu ia poder ficar no operacional e ela cuidando da parte administrativa, que ela é muito boa nisso. Só que aí, é claro, quando você abre o salão, você abre naquele gás, né? Você quer oferecer tudo que é de melhor, tudo que é diferente. E aí eu fui voltando com a terapia, né? Aí fui pesquisando algumas coisas, fazendo alguns vídeos. E aí eu fui voltando a fazer alguns cursos de aperfeiçoamento. Por quê? Como já tinha muito tempo que eu tinha terminado, né, o curso, a gente esquece algumas coisas. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, aí entrou um curso que na época da faculdade não tinha o microagulhamento, né? Que é o que a gente usa hoje, que é maravilhoso, principalmente para as alopecias, o microagulhamento é o que há de melhor. Na época não tinha lá na faculdade. E aí, quando eu comecei a pesquisar de novo, quando eu fui entrando de novo no universo da terapia, e aí eu fui vendo que tinha muitas coisas novas no mercado e que na época da faculdade eu não tinha acesso, porque não existia, né? Já existia, mas na faculdade não ensinavam, por conta que era algo muito novo, né? A terapia capilar em 2010 era muito novo. Tanto é que não tinha muitos profissionais que tinham esse interesse, né? E eu acho que eu só passei a ter esse interesse pela terapia porque eu sabia que era algo que cuidava de dentro para fora e eu sempre fui muito ligada na questão de cuidados dos fios, né? Então, acho que foi por isso que me chamou a atenção a terapia. E aí, realmente, eu comecei a ir atrás das coisas. E esse curso que eu fiz lá em 2010, teve uma época, depois aí de uns 6 anos, 7 anos, se eu quisesse fazer uma pós-graduação, eu não ia poder, porque ele deixou de ser reconhecido pelo MEC. E aí a faculdade disponibilizou para ex-alunos, né, para os alunos que fizeram naquela época, um novo curso. E nesse novo curso tinha 2 grades, uma de maquiagem, voltado para maquiagem, cinema, essas coisas, e uma voltada para a saúde, que era a parte de tricologia. E aí, como eu já estava muito envolvida ali na terapia nessa época, eu fui fazer, como era gratuito, né? A faculdade ia disponibilizar 6 meses de curso, para aí sim, se eu quisesse fazer uma pós, todos os alunos daquela época, se quisesse fazer uma pós, você, fazendo esse curso de 6 meses, você poderia fazer uma pós. Porque esse curso de 6 meses, ele ia te deixar apto a fazer a pós-graduação, né? Ia ser reconhecido pelo MEC. E aí eu fui fazer esse de tricologia. E aí pronto, aí eu fiquei mais apaixonada ainda, porque eu peguei uma professora maravilhosa. Não que os outros não fossem, os outros eram também maravilhosos, mas como eu já estava muito mais envolvida, né, nessa questão da terapia, eu aproveitei muito mais esse segundo curso do que o primeiro, né? E aí foi quando eu comecei a estudar que nem louca, e comecei a colocar aqui no salão. E aí, nesse segundo curso, já foi falado, né, que a gente pode começar porque na minha cabeça eu tinha que ter aparelhos, que os aparelhos é que faziam toda a diferença. E não, nesse curso a gente trabalhava muito só com a parte natural, né, com as argilas e com os óleos essenciais. E a gente via muitos resultados assim excelentes só com terapias manuais, que eram as massagens, os óleos essenciais, as argilas. E aí eu fui começando a introduzir no salão somente isso,
porque era o que eu podia na época, né? E aí fui começando devagarinho com os produtos, aí o faturamento vai aumentando, não tem como, gente. Quando você começa a oferecer algo diferente para sua cliente, elas começam a te perceber, e você começa a criar autoridade. E é claro, quando você começa a estudar, até o seu vocabulário muda. Então elas começam a te olhar de outra forma. E não tem como, é consequência, né? Quando você se mexe, se movimenta, o faturamento também muda. E aí o faturamento foi aumentando e eu fui fazendo esses investimentos, né? Primeiro eu comprei a alta frequência, que de todos os aparelhos é o mais em conta. Comprei o vapor de ozônio no segundo mês. E aí fui me programando, guardando um dinheirinho aqui, outro ali, para comprar o laser, que é o mais caro. E aí eu fui fazendo esses investimentos. Comprei o laser, comprei a caneta de microagulhamento, comprei o dermatoscópio. E aí realmente entrei fundo nesse universo mesmo da terapia. E depois da pandemia, em 2019, eu já oferecia alguns produtos, só que veio a pandemia, ficou tudo parado. E aí o que aconteceu? A mulherada enlouqueceu, né? Não só as mulheres, todo mundo, mas eu digo as mulheres porque é o nosso maior público, não tem como, né? E enlouqueceu por quê? Porque não podia sair de casa, porque algumas pegaram o Covid faz cair cabelo, outras perderam os entes queridos para o Covid. Tinha a questão da gente não poder sair de casa, né? Então isso afetou muito a vida das pessoas, de não poder sair de casa. E aí, quando tudo foi liberado e que realmente o governo liberou ali para a gente abrir os nossos espaços, eu pude ver o boom que deu na terapia capilar por conta de tudo isso que a humanidade passou, né? E na nossa área a gente pôde aproveitar muito mais a terapia capilar nesse momento, né? Então foi algo assim que realmente depois da pandemia foi a época que eu mais vendi tratamento, que eu mais vendi protocolo e que eu mais fiz planos de tratamento, avaliação primeiro, e dentro dessa avaliação a gente acaba vendo qual o plano de tratamento ali pro cliente. E nessa época realmente foi o que eu mais vendi. Bom, agora que você já conhece um pouquinho da minha história, né? Vamos voltar lá em pelo menos 6 coisas que me impediram de introduzir a terapia e que eu acredito que impeçam vocês também, né? Uma delas, a primeira delas, eu já falei muito na minha história, né? E vou falar aqui de novo, que é a questão do investimento, né? Quando a gente acha que só com os produtos que a gente consegue aquele resultado excelente, e não, né? Como já foi falado aqui, se você começar com as argilas, com os óleos essenciais, com as massagens, tudo isso é muito valioso, gente. Vocês não têm noção de como só esses tratamentos ajudam essas clientes com problema não só de queda, mas também com as disfunções como dermatite, psoríase e outras disfunções também, né? Então, o primeiro é esse investimento, que a gente não acha que tem que fazer um investimento muito grande para começar. Não precisa. O segundo é o tempo. Lá atrás, quando eu fui fazer a faculdade, o que me impedia de começar era a tal da prova, como vocês já viram aí na minha história, e também o tempo. A nossa rotina no salão é pesada, né? Todo mundo que está dentro aí da área sabe que é um tempo aí, pelo menos de 10 a 12 horas que a gente fica dentro do salão. E aí eu ficava pensando, como que eu vou arrumar tempo para estudar e para estar lá na faculdade, né? Porque hoje, com a pandemia, existem muitos cursos online e que você aprende muito bem. Mas na época, em 2012, os cursos online não eram vendidos como hoje, né? Todo mundo preferia fazer um curso presencial.
E aí eu ficava pensando no tempo, né? Como que eu vou me dedicar à faculdade, fazer provas, estudar, fazer trabalhos, fazer o TCC, sendo que eu tô nessa rotina louca de salão. E assim, gente, se programando, a gente consegue. Porque se a gente ficar pensando em tudo isso, a gente não faz nada nunca. Então, eu pensava no tempo, claro, né, nessa rotina louca que a gente vive, e também ficava pensando no faturamento. Eu ficava pensando, poxa, eu vou ficar pelo menos 5 horas longe do salão. Então, o meu faturamento vai diminuir, né? Eu ficava pensando nisso. Então, era algo que me impedia. E eu falo para vocês, não deixem isso travar vocês, sabe? Porque quando a gente põe à frente, né? Quando a gente põe Deus à frente e a gente fala, não, eu vou conseguir, as coisas vão dando muito certo. E assim, apesar de eu realmente ficar 5 horas fora do salão, né? Pelo menos 4 vezes na semana, porque eu não tinha aula de sexta. Mas eu ficava 5 horas fora do salão. E também tinha a questão do tempo, né? Que era uma correria danada. Mas eu fui me programando. Depois que você começa a se organizar. Bom, hoje eu não tenho cliente tal hora, então eu vou pegar esse horário para fazer o meu trabalho. Olha, a terça-feira realmente é um pouquinho mais tranquila, então eu vou marcar com a fulana de estudar para a prova. E aí foi indo, os 2 anos eu fui me organizando e fui conseguindo. Então hoje, para vocês, muito mais fácil, né? Porque se você faz o curso, o meu curso eu tenho presencial e tenho online também. O online é muito mais completo, né? Porque você, além de ser mais completo, é muito mais vantajoso. Antes da pandemia eu não tinha essa ideia, mas hoje eu tenho. Primeiro porque você pode assistir essas aulas à noite, o horário que você puder. Não entendeu alguma coisa, você volta o vídeo, você vai lá de novo, vê o que você não entendeu, né? E no presencial não tem isso. Então, gente, não tem desculpa. O tempo, ele faz com que a gente, que impeça também, mas dá, tá? Começa a fazer o curso que você vai se programar e vai conseguir sim. Bom, já falamos aqui de dois, né? Que seria o investimento e o tempo. Outra coisa que lá na época, logo que eu saí da faculdade, me impedia também, eu falava assim, poxa, a terapia capilar é algo que não depende só de mim, depende do estado emocional da cliente. Porque isso era muito falado lá na faculdade, né? Às vezes a gente conseguia um progresso imenso com uma cliente, com uma paciente, e aí por algum motivo, alguma situação que ela estava passando, a gente voltava a estaca zero. Principalmente com a alopecia areata, né? A alopecia areata tem muito disso. O eflúvio telógeno também, que a gente sabe que por questões de quando aumenta o cortisol, né, que a pessoa fica muito estressada, faz cair cabelo também. Então, por conta disso, eu ficava pensando, poxa, os tratamentos que eu vendo, né, as luzes que eu faço, a coloração que eu faço, depende só de mim. É claro, né, que a cliente também precisa de uma manutenção em casa para continuar lindo, maravilhoso, mas era algo que dependia muito mais de mim, né, a parte estética. E a parte da terapia, não. E isso me impedia demais. Eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso se é algo que não depende de mim? Depois eu não vou ter um bom resultado, a cliente vai me culpar. Mas depois que eu me aprofundei na terapia capilar, eu vi que para a gente trabalhar com terapia, a gente tem que trabalhar de uma forma multidisciplinar, né? E para isso, você não trabalha sozinha, você tem que estar encaminhando esse paciente para outros profissionais, né? E aí, quando você começa a encaminhar esses pacientes para outros profissionais, é muito mais difícil dele ter uma recaída, é muito mais difícil dessa queda voltar. Porque você faz a sua parte ali, que é cuidando, né, do couro cabeludo, tratando do funcionamento do folículo piloso, e a parte emocional você encaminha para outro profissional. Então é muito mais fácil quando você vê o paciente de forma geral, né? É uma terapia integrativa mesmo.
Você não trata só da cabeça, só dessa parte. É todo o sistema, né? A gente o corpo da gente uma coisa depende da outra. Então, quando eu passei a enxergar dessa outra forma, ficou muito mais fácil. E aí eu deixei de ter essa ideia de que os meus resultados não vão ser bons por conta do estado emocional do meu paciente, né? Então pensem nisso. Isso é muito importante e isso eu falo bastante disso no curso. Agora vamos para o quarto, né? O quarto é não se sentir capaz de dar um diagnóstico, né? Quando esse cliente, esse paciente senta na sua cadeira, você fica pensando em mil coisas, né? Tem algumas alopecias que já é da sua rotina, que é muito mais fácil de você olhar e saber o que é. Não só alopecia, mas algumas disfunções no couro cabeludo também. Mas tem algumas que você nunca viu na vida, que quando você olha você não sabe bem o que é. E eu morria de medo disso. Da paciente sentar com alguma disfunção, com alguma coisa no couro cabeludo e eu não saber passar para ela. E eu só comecei a entender e tirar esse medo de dentro de mim quando eu comecei a estudar mais, quando eu passei a estudar mais. Por quê? Se você fica ali no raso, realmente pode acontecer mesmo do paciente chegar e você não saber. E outra, gente, também não é obrigação nenhuma você saber de tudo, né? É claro que pode acontecer de você ver alguma coisa e você não dá um diagnóstico na hora ali para cliente, depois você estudar. Mas quando você faz o ao contrário, você estuda antes, é muito mais difícil você não ter essa resposta pro paciente, né? Então, o que eu passei a fazer? Estudar mais. Então, eu ia atrás de artigos científicos, coisas lá da faculdade que eu tinha guardado, todo o conteúdo da faculdade eu tinha em pendrive, eu comecei a comprar mais livros, então tem muitos livros falando depois eu vou ver se eu faço um vídeo só falando desses livros, desses artigos científicos, mas existem muita coisa que você pode estar estudando, né? Então os livros, os artigos científicos, alguns vídeos, né? E até o contato com os meus professores mesmo que eu ainda tinha. Né? Depois eu voltei a fazer alguns cursos com esses mesmos professores. Então, quando eu fui atrás de estudar e me aprofundar, eu fui perdendo esse medo de não conseguir dar um diagnóstico para o cliente quando ele senta na cadeira. Então, primeiro de tudo, estudem, 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 que aí você não vai ter esse medo de estar passando esse constrangimento, né? Porque às vezes é um constrangimento, né? Quando o paciente senta ali e te pergunta o que é aquilo e você não sabe responder. Então, quando a gente estuda, não que a gente vá saber de tudo, claro, mas de uma boa parte a gente já começa a entender, né? E esse então foi o quarto. E aí, o quinto é relacionado a esse, porque o medo que a gente sente de não conseguir dar esse diagnóstico, a gente acaba adiando, que seria o quinto, né? É adiar, a gente vai adiando por conta de todas essas coisas, né? Esse adiamento acontece por esses medos, e a gente não pode deixar esses medos nos travar, a gente precisa, vai com medo mesmo, né? A gente não pode deixar o medo travar, senão a gente não sai do lugar, não é mesmo? Então, o quinto é o adiamento. E por fim, o sexto, o que eu também deixava de introduzir a terapia capilar era por conta de não ter um espaço. Eu tinha o meu salão, né? E dentro do salão eu tinha várias cadeiras. E aí eu ficava pensando assim, bom, a terapia capilar,
é algo muito íntimo, a cliente chega. É claro, realmente a cliente, ela chega, principalmente quando é uma alopecia muito avançada ou se é uma dermatite seborreica que está no estágio muito avançado, ela chega mesmo um pouquinho envergonhada, mas isso não te impede de fazer onde você está a terapia, porque se você ficar esperando um espaço maravilhoso, uma cadeira numa sala reservada, de repente você não consegue, né, introduzir a terapia por conta disso. Eu tinha muito isso. Ah, não, eu só quero pôr a terapia capilar quando eu tiver uma sala separada, uma cadeira, um espelho, um carrinho separado. Não, quando eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou começar onde eu tô, na minha cadeira, e aí só depois eu vou atrás desse espaço, quando o meu faturamento aumentar, aí sim eu vou ter, ou eu mudo de espaço, ou eu pego uma sala mesmo dentro do meu espaço. Só que na época eu não tinha o investimento, né, o dinheiro para estar fazendo essa outra sala, né? Então eu tive que fazer na minha cadeira mesmo, gente. E é isso, se vocês ficarem pensando, não, eu só vou introduzir quando eu tiver um espaço reservado, não vai. Tem que fazer onde você tá, né? Começa a fazer as práticas manuais, trabalhar ali de forma natural com os produtos aonde você tá, e aí você vai comprando os aparelhos primeiro, depois que você comprar todos os aparelhos que é necessário, aí sim você vai pensar em um espaço. Agora, uma outra coisa que, infelizmente, tem um desses procedimentos que precisa de uma sala reservada mesmo, que é o microagulhamento. O microagulhamento, você não pode colocar ele, fazer ele num ambiente onde tem muita gente, onde está todo mundo ali trabalhando, por conta da biossegurança, né? Então, esse sim precisa ser, mas você não precisa começar a terapia capilar já fazendo microagulhamento. Você pode fazer outras coisas e aí só depois realmente que você tiver um espaço, aí você passa a fazer o microagulhamento, né? Que é maravilhoso, mas existe outras coisas que você pode estar fazendo antes dele. Então, gente, é isso. Eu quis listar aqui para vocês pelo menos 6 coisas. Talvez para algum de vocês possa ser mais, alguns possa ser menos, né? Para mim, eu lembro que eram essas 6 coisas que me impediam bastante de introduzir a terapia capilar. E aí eu espero que com esse vídeo eu contribua para que você tome a melhor decisão, que é realmente fazer o curso aí e levar algo novo para cliente, né? Se diferenciar e, acima de tudo, dobrar o nosso faturamento, né? Que é o que a gente quer também, né? Não só deixar a cliente feliz porque está inovando, mas também melhorar o nosso faturamento.